Olá pessoal, vamos continuar com a nossa série curta aqui de hemorragias, de vídeos curtos, né? A gente está no vídeo 6 agora, vamos continuar falando sobre planejamento e resposta, uma parte 2, complemento aí do vídeo anterior. Meu nome é Roger Roncone e se você está chegando agora aí, visita os vídeos anteriores, né? Para se inteirar melhor do que a gente está fazendo. Sugiro fortemente aí que você gire seu celular para enxergar todos os detalhes que foram colocados nesse material. No vídeo anterior, eu comentei aqui com vocês características de terminologias que eu emprego nos treinamentos e que se diferem de acordo com algumas adaptações e aplicações dentro de público, cenário, tipo de operação e etc. Né? Tipo de recurso, seja humano, seja material. Comentei também sobre a aplicação das chamadas fases de atendimento ao trauma, ou matriz de Haydon, antigamente denominada dessa forma, né? E como que a gente pode aplicar isso num conceito geral de planejamento de resposta a situações de emergência. Então, a gente falou aqui sobre gestão de emergências, e nessa expressão eu coloquei duas subdivisões importantes desse planejamento de gestão, em que eu chamei de plano de prevenção, aquele que previne a ocorrência, e plano de resposta, aquele que reage adequadamente àquela situação de problema. E aí entra a questão da adaptação ao público, a adaptação a público, né? Então eu preciso entender a quem eu estou direcionando esse tipo de informação, equipamentos, eu preciso entender, por exemplo, o quanto eu posso ter de equipamento ou não, seja por uma questão financeira ou pelo tipo de atividade, eu preciso entender profissionais, tem coisas que eu não posso fazer, e aí eu tenho visto muita confusão nessas informações aqui, e a proposta é exatamente tentar mostrar uma forma de entendimento. Eu peço desculpa pela dificuldade de visualização em alguns slides, mas infelizmente, mais uma vez eu tenho acompanhado e encontrado pessoas pela internet aí passando por treinamentos com slides e que eu pergunto, né, assim, você fez treinamento comigo? Que eu não me lembro. Daí a pessoa fala que não e na tela tem um slide meu. Então, só para reduzir esse impacto, vamos trabalhar dessa forma. Então, a quem o conhecimento pode ser útil, né? Existem diversos tipos de público a quem esse conteúdo, seja ele de trauma, medicina tática, planejamento, o que a gente chama de preparedness, né? Se direcione e pode ser útil. Entretanto, em virtude de características especiais, e aí essa atenção que eu quero chamar aqui para esse pensamento, que de cada grupo, habilitação profissional, cenário de atuação, é necessário uma adaptação para cada um. E aí, os principais públicos que eu trabalho são os seguintes, né? Então, por exemplo, existem diferenças importantíssimas na aplicação de conteúdo, sejam eles de resposta de emergência como no geral, seja para trauma, ou seja para trauma advindo de atividades de combate, envolvendo arma de fogo, explosivo ou ações de agressão, né? Então, existem treinamentos, por exemplo, que para militares aqui, e também para grupos de operações especiais, incluindo polícias, tem características bastante específicas. Então, por exemplo, a gente andou discutindo aí com grupos policiais do Brasil inteiro, em alguns grupos, né, a metodologia TCCC se aplica muito bem, para outros não. E isso muda de acordo com o tipo de cenário, profissional, equipamento, recurso, um monte de coisa. No caso de forças auxiliares, a gente também tem essa condição em que esse protocolo de guerra talvez não se aplique. A gente tem que verificar o tipo de unidade, o tipo de operação, o tipo de atividade que aquela equipe está fazendo e fazer uma adaptação melhor, né? Assim como para bombeiros e socorristas. Eu comentei anteriormente lá que eu não via sentido de colocar profissionais do SAMU, bombeiros profissionais civis ou profissionais dessas áreas que não de segurança, principalmente que não de segurança pública, em treinamentos empregando arma de fogo. A gente coloca lá, infelizmente, um cara que nem atirador vestindo um uniforme de bombeiro, um uniforme do SAMU, empregando uma arma longa, ou mesmo uma arma curta, mas empregando técnicas e táticas relacionadas a combate,
quando na verdade ele tinha que estar aprendendo a atender a vítima, né? Porque é isso que ele vai fazer na profissão dele. Então você tem que entender o que o cara faz na sua profissão e adaptar para ele aquela característica. Então a gente tem, por exemplo, como usar o PHTLS, dá para usar o PHTLS militar, dá para usar o TSC, dá para usar o protocolo do consenso de Hartford para atirador ativo. A gente pode utilizar algumas coisas, mas tem que pensar no que o cara realmente vai fazer. Às vezes a gente cai no mundo tactical, né? E infelizmente o profissional se perde e o instrutor também. Para atiradores, a estrutura de armamento e tiro é a mesma característica, embora como o cara às vezes ele está portando um armamento de fogo, a gente também trabalha com ele condutas de emprego de arma de fogo e resposta à ameaça, né? Controle da ameaça. Entretanto, o também importante para esse cara aqui é treinar ele no atendimento. Supõe-se que o tiro ele já treina, né? Profissionais de segurança privada, a diferença da segurança privada para a pública tem muitas características que precisam ser trabalhadas. E é a mesma coisa, não sendo um cara que trabalha com operações especiais, não sendo um cara que trabalha com segurança pública e com planejamento de segurança pública, não vejo muita viabilidade de alguns treinamentos para esse cara. Então a adaptação para ele, de repente, é para saber atender efetivamente essas pessoas. E para esses caras eu sugiro inclusive treinar primeiro socorro para outras coisas, como por exemplo reanimação cardiopulmonar, tratamento de engasgo, crise convulsiva, né? Em atividades outdoor e medicina de aventura, a gente tem uma característica que é a área remota. Então tudo aquilo que envolve a área remota, por exemplo, ele tem que entender uma tala melhor para ele carregar, ele tem que ver que a Sunsplint, por exemplo, é uma tala muito melhor do que uma tala de espuma ou de EVA, ele tem que saber que não dá para carregar uma prancha nas costas, mas ele pode ter uma maca alpina. Então é uma adaptação àquela atividade que o indivíduo vai executar. Remover vítimas de área remota é extremamente complicado. Falo isso por experiência. Profissionais de saúde e segurança do trabalho, que é uma coisa bem generalista, aqui envolve várias pessoas, também tem aplicabilidade para esse tipo de conduta, tá? Mas aqui dificilmente a gente trabalha ameaça por arma de fogo. Dentro do planejamento, é importante também a gente colocar aqui que no planejamento de prevenção e de resposta a gente trabalha esse planejamento por situações em ordem do mais provável. Ou seja, tem muita coisa que eu tenho que trabalhar como profissional, bombeiro civil ou técnico de segurança do trabalho antes de chegar numa ameaça com arma de fogo ou um ferimento por arma de fogo. Então a gente também tem que entender o que a pessoa faz. Por isso que o treinamento personalizado, treinamento por demanda, é mais eficiente do que cursos livres, em que a gente mistura as pessoas. Eu mesmo já trabalhei com treinamentos de cursos livres em que a gente tem lá militar de força armada, policial civil, junto com policial militar, junto com vigilante, junto com cara especialista em proteção de VIP e junto com um profissional de saúde que nunca atirou na vida. E é bem complicado a gente fazer simulações, porque a característica deles é muito diferente entre eles. E aí a gente tem uma certa dificuldade muito grande de criar uma padronização de resposta. Padronização essa que nunca vai ser de acordo com o tipo de atividade que aquele cara executa. Por isso que as ações de consultoria e de personalização são importantes. E para o público leigo é a mesma condição, né? Tem um público aqui extremamente importante, cara, professores. Professor, aquele cara que está cuidando do seu filho lá na escola e que não sabe fazer um desengasgo de crianças, tá? Aqui a gente tem atualmente a Lei Lucas, né, que obriga o treinamento de primeiros socorros nas instituições de ensino. Mas, cara, é interessante fazer esse treinamento e de acordo com uma ordem de prioridades. Nessa cena aqui, eu coloquei alguns tipos de profissionais. A gente pode dividir, por exemplo, aqui assim, ó, uma divisão bastante importante que separa o que seria a segurança em aspecto privado e público. Lembrando que segurança é uma coisa muito ampla, tá? Segurança pode envolver aqui um TST, um técnico de segurança do trabalho, um bombeiro civil, pode envolver um cara que trabalha com controle de entrada num determinado prédio ou alguma coisa assim, e eu tenho na segurança pública outros tipos de profissionais aqui. Essa já é uma diferença bastante importante. Por exemplo, esses profissionais aqui de segurança privada, eles não dependem do sistema público. Eles não precisam depender do SAMU ou do bombeiro para de repente atender ou remover uma vítima.
né? Eles podem ter ambulância dentro da empresa, ambulância particular. Ele pode ter uma sala de emergência dentro da empresa. Eu faço consultoria para uma edificação na Grande São Paulo, e nessa edificação a gente tem uma ambulância de suporte avançado, tem médico de plantão durante todo o período, um enfermeiro de plantão durante todo o período, e a ambulância de suporte avançado também está de acordo ali no plantão. A gente não depende da resposta do SAMU ou do bombeiro. Tá? Então eu preciso fazer um planejamento de acordo com aquilo que eu tenho de disponibilidade, de realidade da minha situação. No caso do lado direito aqui, a gente ainda tem uma diferença importante, né? O que é força armada e força auxiliar. Por exemplo, uma característica bem interessante entre força armada e força auxiliar, né? Em forças armadas, o que importa é a missão. É uma forma de descrever. Para força auxiliar, cara, o cara tomou um tiro ali e acabou a ocorrência, praticamente, né? Você pergunta para equipes de policiais aí, eles vão dizer que policial ferido acabou a ocorrência. Existe uma conduta, por exemplo, de força armada em medicina tática, que se eu passar para um policial aqui, ele vai querer me bater. Que, por exemplo, é uma conduta proposta em que, durante uma determinada ocorrência, um militar é ferido, e o último da célula, na hora que passa pela vítima, vira a vítima com o pé, para ela ficar na posição de decúbito ventral, para fim de não engasgar com sangue, uma prevenção de morte por destruição de via aérea, enquanto ele conduz o término da operação e depois volta para atendimento. Então isso é uma coisa que para policiais não tem muita aplicabilidade. E a gente precisa verificar essa adaptação de acordo com isso. Uma coisa que esses profissionais não costumam fazer é planejamento, por exemplo, no briefing de trajeto. Precisa pensar, por exemplo, no hospital de referência. Aqui eu estou pensando em resposta de emergências. Tá? Preciso pensar para qual hospital eu vou remover, qual é a forma de remoção, qual é o trajeto mais fácil. Unidades que fazem cumprimento de mandado de alto risco, por exemplo, que fazem planejamento. Eu falei que o plano de resposta tem que ser um planejamento personalizado para cada operação. Então, de repente, o cara está fazendo uma operação num ambiente numa comunidade, ou está numa área rural, ou ele está numa fronteira, ou ele está num ambiente de rios navegáveis, por exemplo. A gente tem diferenças importantes de planejamento de respostas, não só de recursos, não é só verificar o equipamento que eu vou deixar aqui no kit, se eu vou montar um IFAC, se eu vou ter um socorrista tático posicionado. Eu preciso também saber outras coisas, como por exemplo, para onde levar esse cara. Eu já me ferrei bastante em atividades outdoor, para remover vítimas que estão no meio da equipe, que às vezes sofrem uma fratura em área remota, e a gente tem que tirar aquela pessoa de lá, sem comunicação, sem estrutura de remoção, sem hospital de referência próximo, e a gente tem uma dificuldade operacional muito grande se não fizer planejamento. Então, esse planejamento aqui, em unidades de condutas rotineiras, tem um planejamento bastante diferente daquele das unidades que fazem cumprimento, por exemplo, de atividades diferentes. Né? Então, a minha proposta é que se pense sempre num planejamento de resposta para cada operação que for fazer. Tá? E isso inclui, por exemplo, trajeto e hospital de referência, para quem você liga, para quem você leva, né? Qual é a comunicação e qual é o meio de extração. Bom, possivelmente a gente vai voltar a comentar sobre isso. Eu espero aí as perguntas e formas de melhorar essa expressão. Se eu não me expressei bem sobre o que eu quis dizer aqui, depois a gente retoma. Beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos aí. Valeu!